Olá pessoal, estamos começando mais um programa Entrando na Mente, o nosso espaço de entretenimento, cultura, sempre trazendo muitas informações sadias para vocês telespectadores da TV RP, né? Eu gosto sempre de começar o programa com uma frase legal, um pensamento, e vocês que já acompanham a programação da TV RP já devem conhecer a Silvana Pavan, que é a nossa repórter do RP Notícias, jornalismo com o nosso querido João Paulo Félix, né? E ela me mandou uma frase, eu queria ler essa frase para vocês. A frase é assim: acredite. Jamais deixe de acreditar, seja no que for. Se um dia deixar de acreditar, tente achar um motivo, uma nova maneira ou algo novo para acreditar. Silvana Pavan. Parabéns, Silvana. Bom, gente, eu queria lembrar também que a TV RP está fazendo uma campanha de roupas e brinquedos, arrecadação para as crianças carentes, pessoas carentes também. Quem quiser ajudar, é só ligar no nosso telefone 3995-2171, tá? A TV está de braços abertos para receber qualquer tipo de doação de roupas e brinquedos. E no programa de hoje eu tenho a honra de entrevistar meu amigo Dr. Youssef Ali Mehri, ele que é empresário, médico, nefrologista e também tem uma empresa de cerveja, uma cervejaria Lund. E hoje a gente não vai falar de medicina, a gente vai falar um pouquinho sobre a cervejaria Lund, conhecer um pouquinho sobre chopp, cerveja, ele que andou o mundo todo conhecendo isso para trazer a melhor cerveja para Ribeirão Preto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Júlio? Prazer receber o senhor aqui, viu? Boa noite, é um prazer a todo nosso estar aqui. Boa noite a todos os espectadores. Bom, doutor, vamos começar, né, falando um pouquinho de cerveja. Eu sei que o senhor é médico, nefrologista, mas também tem uma paixão em cima da cerveja, não é isso? Exatamente. Como começou essa ideia, isso tudo de fabricar cerveja? Então, a questão de fabricar cerveja, nós começamos consumindo cerveja artesanal. Sim, sim. Então, o que significa isso? A gente sempre bebia cerveja, como todos aqui em Ribeirão Preto, é muito comum o hábito de frequentar os bares para tomar cerveja. Sim. Então, esse hábito nós sempre tivemos aqui em Ribeirão. E, de repente, a gente começou a conhecer outros tipos de cerveja, ou seja, as cervejas artesanais. Sim. E começamos a notar que a cerveja artesanal ela é mais gostosa do que a cerveja comercial. E a gente pode explicar o porquê. Ao longo da entrevista a gente vai explicar por quê. E quando nós começamos a apreciar a cerveja artesanal, nós começamos a visitar cervejarias artesanais, as fábricas de cervejas artesanais. E a partir daí a gente começou a conhecer, começou a ver a diversidade de cervejarias existentes, aqui no estado de São Paulo mesmo, inclusive, e também no estado de Santa Catarina. E a partir daí nós começamos a cultivar a ideia de fazer a nossa cerveja aqui em Ribeirão, já que Ribeirão Preto é a terra da cerveja, é uma terra famosa pelo chopp gostoso que faz, e não é famosa à toa. Ribeirão Preto é famosa por causa da cerveja, porque tem tudo a ver. Porque a fábrica da Antártica e em seguida a fábrica a Cervejaria Paulista se instalaram em Ribeirão no início do século XX. Isso já faz mais de 100 anos. Que legal. Então, realmente, a Antártica se instalou em 1911 e em seguida a Companhia Cervejaria Paulista, se instalou em 1913. Então, realmente é uma tradição ribeirão-pretana há mais de 100 anos fazer boa cerveja. Então nós assumimos a condição de ribeirão-pretanos, amantes da cerveja, e passamos a fazer uma cerveja aqui em Ribeirão Preto, uma cerveja artesanal. Que legal. E eles dizem que a água de Ribeirão é muito boa também, né? Exatamente, exatamente. A água de Ribeirão, ela é uma água muito boa, é uma água toda, 100% da cidade abastecida pelo aquífero Guarani e é muito pura. Sim. É muito pura mesmo. E ideal para fazer cerveja. Então não foi à toa também, mais uma vez, não foi à toa que a Antártica se instalou aqui e a Cervejaria Paulista também se instalou aqui há mais de 100 anos. E tem toda essa fama até hoje. Exatamente, né, exatamente. E doutor, o nome da cervejaria é Lund. E tem uma curiosidade, né? O senhor gostaria de explicar melhor por que o nome Lund? Exato. O nome Lund, o que é Lund? Lund é uma cidade no sul da Suécia. E eu morei nessa cidade quando fiz especialização em nefrologia. Que legal, doutor. Então eu morei durante um ano lá. E é uma cidade muito agradável,
evidentemente tem boas cervejas para serem degustadas, e o clima é um pouco diferente do nosso. Evidentemente é um clima bem frio, com neve alguns meses por ano, mas realmente é uma cidade muito gostosa e resolvemos fazer então uma homenagem a essa cidade, porque o meu tempo lá foi muito bom, muito profícuo, eu aproveitei muito e fizemos essa homenagem à cidade de Lund, na Suécia. Que legal, que maravilha. Inclusive o senhor já, além da cidade de Lund, o senhor também já visitou várias outras cidades do mundo, né? E quais os diferenciais das cervejas do mundo, assim? Exato. Hoje, a cerveja são culturas cervejeiras. Entendi. Principalmente na Europa. Hoje se divide claramente que nós temos a escola alemã, que faz um tipo de cerveja, temos a escola inglesa, que faz outro tipo de cerveja, temos a escola belga, que faz também um tipo de cerveja muito particular. Na Bélgica se faz cerveja com tudo. Se põe fruta na cerveja. Nossa. Então tem uma diversidade muito grande. E muitas são de excelente qualidade e o sabor fantástico. Fora isso, nós temos também é nascente isso, a escola cervejeira americana. Que, aqui não é muito difundido ainda, mas os Estados Unidos são um polo fabricante de cerveja, e não só de cerveja, mas como da matéria-prima da cerveja, da cevada e o lúpulo que compõem a cerveja. O americano tem um lúpulo muito bom e uma cevada muito boa, que realmente eles são, podemos dizer que os americanos já são amantes da cerveja também. Que legal. Os americanos até eles gostam mais daquele estilo lager, né, do que a Pilsen. Tem uma diferença nisso também, né, doutor? Exatamente. Existe uma diferença importante sobre os tipos de cerveja. No caso da lager, da cerveja que nós chamamos de lager, né? A Pilsen faz parte dela. A Pilsen faz parte dela. E o americano gosta dessa, sim. Mas tem muitos outros estilos que o americano está se especializando mais, que são os estilos ale. É uma cerveja com outro tipo de fermento, e é uma cerveja mais forte, mais alcoólica e com muito mais amargor. Além da Pilsen e da Lager, tem esses outros estilos também que estão chegando aí no mercado? Exatamente, Júlio. Tem uma infinidade de estilos de cerveja. Inclusive, a American Pale Ale é uma cerveja típica americana, que já leva o nome americano, né? American Pale Ale, e que é uma cerveja muito gostosa, mas é uma cerveja já para iniciados. Por quê? Porque é uma cerveja com um teor de amargor muito grande, muito alto, aliás. É muito amarga, é uma cerveja forte, com um alto nível alcoólico. Já não tão indicada para o nosso clima. Entendi. Que legal. Doutor, antes de o senhor aceitar o convite para vir aqui, eu conversei com um amigo meu, que inclusive tem um programa aqui, que é o Dr. Luiz Rodrigo, um abraço para o Dr. Luiz Rodrigo, do programa É Isso Aí, e ele me pediu para perguntar para o senhor, como a gente tocou na cidade de Lund, uma cidade fria, se é verdade que nos países mais frios, as pessoas tomam a cerveja numa temperatura natural, assim, não gelada. É verdade, sim. Só que a gente precisa explicar qual que é essa verdade. Quais os tipos de verdade. É o seguinte, um ponto é que a cerveja tomada nos climas mais frios, na Europa e no norte dos Estados Unidos, são cervejas diferenciadas, são cervejas mais fortes e com teor alcoólico maior e com um alto nível de amargor, ou seja, são cervejas extremamente amargas por causa do lúpulo com a qual ela é feita. Sim. Certo? O lúpulo que dá o amargor da cerveja. Exatamente, então. Exatamente. Nós temos o lúpulo, dá o aroma e o amargor. Certo? Entendi. Então, mas voltando no caso da temperatura, eles tomam uma cerveja a 5, 6 graus, o que para nós é muito quente. Mas para eles não. Dado que eles podem tomar essa cerveja a uma temperatura de 10, de 11, de 5 graus. Então, praticamente é uma cerveja a temperatura ambiente. Sim, entendi, certo? Entendi. E por que
o lado oposto disso aí é por que nós tomamos uma cerveja tão gelada. Nós podemos reparar isso, Júlio, que é o seguinte, a cerveja estupidamente gelada, você não sente o gosto. Você não sente o gosto. Você sente o refrescante dela. Exato. O gelado, inclusive, quando ela está estupidamente gelada, aquele gelado causa até uma anestesia nas papilas gustativas. E que impede de você sentir o real gosto da cerveja. O sabor do trigo, exatamente. Que é o que nós estamos procurando com as cervejas artesanais. Mostrar o sabor, o verdadeiro sabor dos ingredientes. Que na verdade nós usamos malte de cevada, malte de trigo, lúpulo, todos importados, todos com extrema qualidade e controle de qualidade. Quer dizer, as maltarias que exportam na Europa, que nós compramos, nós somos clientes, se primam pela qualidade dos produtos que elas vendem. Que interessante, doutor. E a outra pergunta, acho que o senhor já respondeu, que seria o teor alcoólico em outros países. Então, realmente é um pouquinho mais elevado mesmo. Exato. Hoje nós temos cervejas de quase todos os teores alcoólicos. Desde a 3,8 ou 4, que é a cerveja Pilsen, que é a mais tomada. Se alguém perguntar para mim, no Brasil e no mundo. No mundo também? No Brasil e no mundo. Se alguém perguntar para mim que cerveja que eu tomo mais, eu tomo cerveja Pilsen. Entendeu? Tomo cerveja Pilsen de boa qualidade. Admiro a maioria das cervejas. Sim. Mas para eu tomar em maior quantidade, para passar um sábado no almoço tomando, eu tomo cerveja Pilsen. Mas tem uma infinidade de outros tipos de cervejas gostosas e com teor alcoólico que varia desde esse 4, pode chegar até no nível de um vinho. Pode chegar a 10, 11 até 12 graus. Nossa. Mas aí não são cervejas que combinam exatamente com um almoço de sábado ensolarado aqui em Ribeirão Preto. É verdade, com certeza. Que legal que você tocou no assunto do vinho. Normalmente, quando a gente toma vinho, a gente costuma tomar um pouco de água por causa da desidratação do álcool, né? Essas cervejas mais fortes, com teor mais forte de álcool, é válido tomar água acompanhando com água junto por causa da desidratação? Olha, pode ser válido, mas se a cerveja passar de 10 ou 11 graus. Sim. Porque a cerveja mais consumida, as mais consumidas, tipo uma cerveja de trigo, a cerveja Pilsen, essas realmente dispensam que a gente tome água, porque a cerveja já tem um alto teor de água. Ah, tá. Então é dispensado. A não ser, aí vem outro caso, né? Se você tomar muita cerveja a ponto de ficar completamente embriagado, aí o álcool que você tomou, a quantidade de álcool que você tomou, que você ingeriu, vai fazer com que você desidrate. Porque o álcool é desidratante. Isso. Entendi. O álcool ele ajuda a eliminação de água, ou seja, quanto mais você tomar, aí você vai passar a precisar de tomar mais água, porque o álcool vai ajudar a desidratar. Que legal. Doutor, eu peço para vocês aguentar mais um pouquinho, eu tenho que chamar um pequeno intervalo, mas a gente volta rapidinho para continuar esse papo que tá muito legal, viu? Perfeito. Gui, rola o comercial aí pra gente, daqui a pouco a gente volta. Alô? No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos e mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. O que você tá fazendo aqui? Acesse www.criançasegura.org.br. Você não sabe o que acabou de acontecer.
Veículos, agora é hora de oportunidade. Seu carro está no tribunaribeirão.com.br e aos sábados, nos classificados do Jornal Tribuna, as melhores oportunidades. Somente veículos de Ribeirão Preto e da microrregião. E todas as facilidades de uma busca rápida e eficaz. Não perca tempo. Quer comprar ou trocar seu carro? tribunaribeirão.com.br e aos sábados, nos classificados do Jornal Tribuna. É ver e fechar negócio. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Bom, gente, já estamos de volta com o nosso programa Entrando na Mente. Do meu lado, o Dr. Yusuf Ali Meri, né? Especialista em cerveja com a cervejaria Lund e também médico nefrologista, um grande empreendedor daqui de Ribeirão. E voltando ao assunto cerveja, né? Vamos... Doutor, eu estava lendo no site do senhor da cervejaria Lund e tem um estudo que diz que a cerveja tomada moderadamente, ela é tão eficaz quanto a água. A gente até tocou um pouquinho nesse assunto antes do comercial, né? Exato. Mas eu queria que o senhor reforçasse um pouquinho isso, porque às vezes o pessoal abusa mesmo, né? Exato. Quem está pegando o programa agora, depois do intervalo... Então, o que a gente estava dizendo é justamente isso. Quer dizer, se você tomar muita cerveja ao ponto de ingerir uma quantidade de álcool suficiente para te deixar completamente fora, sem reflexos, te deixar embriagado efetivamente, aí você vai desidratar. Toda a água que você tomou não vai adiantar, porque o álcool vai eliminá-la naturalmente. Se você tomar uma cerveja moderadamente, um copo de cerveja, um copo e meio de cerveja, evidentemente que aquela água vai servir como hidratante. Por quê? Porque a quantidade de álcool da cerveja é pequena e se você tomar pouco, não vai ter efeito nenhum na sua consciência, no seu sistema nervoso central. Então o que vai acontecer? A cerveja vai simplesmente te hidratar. Sim, entendi. Que legal. Bom, doutor, eu sei que você já andou o mundo, Brasil também, mas qual a cerveja que mais te encantou? Olha, na verdade eu não tenho... Eu já citei isso, a cerveja que eu tomo, o tipo de cerveja que eu mais tomo é a cerveja Pilsen. Mas na verdade, a Pilsen é uma cerveja menos complexa. Em termos de encantamento, nós temos muitas outras cervejas que trazem para nós outros sabores. Entendi. Então as cervejas ales, por exemplo, Pale Ale, é uma cerveja muito gostosa que te traz, por exemplo, aromas florais, aromas herbais, gosto de chocolate, gosto de fruta, dependendo do tipo de malte que você usa, certo? Entendi. Então, realmente, não dá... a gama de cerveja e a gama dos estilos é tão grande que não dá para a gente colocar assim a cerveja que mais me marcou. Na verdade, o que eu mais gosto de sentir numa cerveja especial, numa cerveja mais complexa, são os aromas. Entendi. E eu prefiro o aroma cítrico e o aroma herbal. Que legal, que interessante. E doutor, como que funciona a produção de uma cerveja artesanal? Eu sei que a Lund segue a lei de pureza alemã se fala 1516? Exatamente. Essa lei da pureza alemã, o que ela significa? Ela significa o seguinte, aí no século XVI, na Baviera, o rei da Baviera baixou essa lei para evitar produtos de má qualidade. Então ele falou, a cerveja aqui só vai poder conter cevada, lúpulo e água. Depois foi incorporada, porque nessa época, veja, em 1516 nós não conhecíamos os micro-organismos. Sim, entendi. Então não se podia falar em fermento. Não se falava em fermento, ainda que já se comesse pão com a fermentação toda lá do fermento, dos fungos, né? Sim. Que fazem o crescimento da massa para o pão. É o mesmo caso da cerveja.
Tem gente até que chama a cerveja como meu pão líquido. Na verdade, é a fermentação, né, desses micro-organismos. Em 1516 não se conhecia isso. Quando se passou a conhecer os micro-organismos, os fungos, o que aconteceu? Aí se incorporou a essa lei que a cerveja podia ter lúpulo, malte, água e fermento. Ela precisava ter o fermento para poder ter para se dar a fermentação. Sim, entendi. Entendeu? Para se dar a fermentação. Então aí, o que nós fazemos? Nós seguimos essa lei. Por quê? Porque a lei brasileira, diferente da lei da pureza alemã, sim, ela permite que chame-se de cerveja se você tiver até 55% de cevada. Ou seja, se você tiver 55% de cevada, depois, até completar os 100%, você pode colocar outros cereais, que é o caso das cervejas convencionais no Brasil. Entendi. As cervejas comerciais. Entendi. Certo? Então, nós utilizamos a lei da pureza. Por quê? 100% da nossa cerveja é malte de cevada. A exceção da cerveja de trigo, que vai malte de trigo. Entendi. Que isso também é permitido na Alemanha. Entendi, que legal. Vamos conhecer a cerveja aqui então? O senhor trouxe aqui um kitzinho, né? Então, vou mostrar aqui na câmera. Consegue ver aí, Marquinhos? Tirar o copo aqui. Cerveja Lund. Vamos abrir aqui, vamos conhecer um pouquinho. Aí o senhor vai explicando mais ou menos os estilos, né? Vamos lá, a primeira aqui então. Essa daqui. Então, essa cerveja é a nossa cerveja de trigo, que é uma cerveja que contém malte de cevada, malte de trigo e fermento. Ela chama-se Hefeweizen, que é o nome alemão, que ela significa que ela não é filtrada. Então ela contém inclusive fermento. É uma cerveja muito saborosa, muito gostosa, não é uma cerveja pesada, mas é uma cerveja muito nutritiva. Para quem está querendo perder peso, ela não é muito boa não, porque por ela conter o fermento, ela não é filtrada, então ela é um pouquinho mais calórica. Mas é uma cerveja muito gostosa, a exemplo das alemãs. Sim. Nós temos feito muito sucesso com essa cerveja. Que legal. Vamos ver a outra aqui. Essa, doutor? Essa é a famosa cerveja Pilsen, a clássica. Essa cerveja é deliciosa, refrescante e ela contém 3 tipos de malte de cevada e 2 tipos de lúpulo. Nossa, tentou 2 tipos, né? E ela é realmente uma cerveja muito equilibrada, muito gostosa. E é para ser consumida num churrasco de sábado, no almoço de domingo, tudo isso aí. Com a família. Ela é realmente... Essa a gente consome ela a uma temperatura de 2 graus, 1 grau, que ela realmente é uma cerveja muito gostosa. Agora essa próxima aqui. Essa cerveja é a nossa cerveja Munich Dunkel. É uma cerveja muito maltada e escura. Ela não é preta, ela é escura. Sim. Ela tem um tom avermelhado. O que significa? O nome dela, Munich, porque ela vai em malte Munich. É um malte de cevada especial, que se chama Munich. É um malte avermelhado. E esse avermelhado se dá pela torrefação. Ela não chega a ser uma cerveja preta. Não é uma cerveja preta, é uma cerveja escura. Sim. Ela é uma cerveja que tem um adocicado e ela tem também um gostinho de chocolate e de café. É uma cerveja muito gostosa, para o frio ela é muito boa. Sim, sim. E ela tem sido muito apreciada. É uma cerveja já que nós já ganhamos medalhas com ela. Poxa, que legal. E ela é muito apreciada aqui em Ribeirão Preto. Parabéns, doutor. Vamos ver a última aqui que forma o kit. Essa cerveja é a cerveja Witbier. O que é Witbier? É uma cerveja muito clara, o Wit vem de branco no Flamengo. Então é uma cerveja muito clara, também não filtrada. E o que dá essa cor esbranquiçada nessa cerveja? É o trigo não maltado, ou seja, é o trigo em grão que vai nessa cerveja. Entendi. É uma cerveja tipo belga que contém também alguns sabores adicionais.
Então essa cerveja é uma cerveja cítrica porque ela tem a adição, como ela é tipo belga e na Bélgica se permite isso, ela tem adição de raspa de laranja. Nossa, que legal. E semente de coentro. Então isso dá um sabor para ela e é muito peculiar. E tem mais, é uma cerveja muito fraca. É uma cerveja leve, o teor alcoólico dela é o mais baixo entre esses, chega a 3,8 de teor alcoólico, ou seja, uma cerveja refrescante mesmo. Tipo, no caso, minha mulher, ela não gosta muito de álcool, não consegue beber muito álcool. Para ela seria uma ideal essa. Exatamente, porque ela tem um nível de amargor muito, muito razoável, não é um amargor muito alto, e ela tem esses sabores cítricos que realmente deixam ela muito agradável para se degustar. Que legal, doutor. Parabéns pelo kit, viu? Tá muito legal. Doutor, para a gente finalizar, eu queria perguntar para o senhor como anda o polo cervejeiro na região, aqui em Ribeirão mesmo, assim, tem se fortalecido o segmento, assim, reunido fabricantes, distribuidores, bares mesmo, né? Perfeito. O polo cervejeiro, aqui nós estamos com 3 cervejarias funcionando e nós temos mais uma cervejaria que deve inaugurar agora no início do ano, daqui a 3 ou 4 meses. E nós estamos muito, muito unidos no sentido da gente promover as cervejas artesanais. Entendi. O nosso intuito aqui é promover as cervejas artesanais. Em termos de polo, oficialmente, nós não conseguimos nada ainda. Por que nós não conseguimos nada? Porque o que nós queremos? Na verdade, a gente quer um tratamento tributário diferenciado. E isso nós não conseguimos. Infelizmente, nós pagamos muito impostos ainda. Aliás, o mesmo imposto que paga uma cervejaria grande, pagamos nós, cervejarias artesanais. Então, nós estamos discutindo isso com o governo do Estado e estamos discutindo até já levamos até ao Ministério da Fazenda. Mas não conseguimos, sabe que vocês devem saber melhor do que eu, que a luta para menos impostos aqui no Brasil é uma luta inglória. Mas a gente não acha isso a gente, na verdade, encara isso como um desafio. Sim, a gente encara como um desafio. Nós achamos que nós vamos conseguir, sim, diminuir impostos e as nossas empresas, como são pequenas empresas, serem tratadas como pequenas empresas e não serem tratadas como empresas produtoras de bebida alcoólica. Entendi. Que legal, doutor. Doutor, eu queria que você passasse o contato, o endereço da Cervejaria Lund, para quem quiser conhecer, né? Ir lá conhecer. Perfeito. Lá pode tomar um chopinho lá. Exatamente, exatamente. Aos sábados nós abrimos a cervejaria para degustação dos nossos clientes, certo? Então, aos sábados, entre 11 horas da manhã e 6 horas da tarde, nós estamos lá recebendo os nossos clientes, onde nós podemos degustar os 4 tipos de chopp e também tem lá uns aperitivos, uns petiscos. Sim. Lá, para não se beber puramente. Na verdade, a gente precisa comer alguma coisa junto com a bebida para tornar mais agradável o papo. É sempre bom que a gente reúna os amigos para tomar uma cerveja, comer um petisco e bater aquele papo delicioso que faz com que a gente recarregue as nossas baterias para a semana seguinte, né? Que é o que a gente sempre precisa. O nosso endereço é Rua José Roberto Vitorazzi, 325, mas o ponto de referência é o Mercadão Novo da cidade. Sim. Nós ficamos exatamente do lado do Mercadão da cidade, do lado do estacionamento coberto, ou seja, atrás do mercado, nós estamos lá no Jardim Nova Aliança e o nosso contato é Cervejaria Lund, contato@cervejarialund.com.br e o nosso site é cervejarialund.com.br. É só entrar lá, nós podemos fazer o contato e estamos à disposição de todos vocês e esperamos recebê-los lá para um gostoso chopp de sábado durante o dia. Poxa, doutor, muito obrigado pela entrevista, viu? As portas da TV estão abertas para o senhor quando você quiser vir falar um pouquinho mais sobre cerveja também e qualquer outro assunto também, viu? Muito obrigado, estou honrado de poder ter entrevistado o senhor, viu? Ok, Júlio, muito obrigado, eu que agradeço.
Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a você, Júlio, e a todos os nossos espectadores aí. Uma boa noite. Obrigado. Bom, gente, a gente fica por aqui. Espero ter feito um ótimo programa para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Agora eu vou tomar uma cervejinha aqui com o doutor. Mas lembrando, beba com moderação e se dirigir, não beba. Até a semana que vem.